Shalom, preciosos de Deus, trouxe para vocês que estavam curiosos com a minha consagração a bispo. Eu sou o Bispo Islã de Castro e trouxe para vocês aqui a foto da minha consagração a bispo, onde Deus me entregou o ministério episcopal. Essa foi a apóstola Lúcia que me consagrou a bispo. Estou debaixo da cobertura espiritual dela. Eu auxilio duas igrejas, tomo ceia, congrego. A itinerância que eu faço é fora de dias de culto. Graças a Deus, Deus tem me soprado. Deus tem soprado a minha agenda. Sou diplomado capelão cristão, juiz de paz, né? Estou também debaixo de uma convenção nacional e internacional. Não estou no vento. Eu tenho história. E justamente por ter história eu não desisti. E também sou historiador em formação pela UFRB, Universidade Federal do Recôncavo. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja na mais perfeita paz do nosso Mestre Jesus. Envia-nos um vídeo o amigo e irmão Tiago Simplício, da cidade de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, e ele faz uma pergunta sobre o bispado. Pastor, o que é o bispado? Ser bispo é ser uma espécie de supervisor. Bispo na nossa nação hoje tem que estar credenciado pela Ordem dos Bispos do Brasil, ou seja, pela OBB. Muita gente hoje tem o título de bispo, mas não está registrado na Ordem dos Bispos do Brasil, para dar um direito chancelado de reconhecimento nacional e que muitas vezes até dá a possibilidade de estar interagindo com capelania e outras coisas mais que são propostas para o bispo. Dentro da ordem bíblica, ele faz parte do episcopado paulino, que foi elucidado na carta para Timóteo. E vale lembrar que há uma regra para ser um bispo. Agora, a pergunta é, você sabe o feminino da palavra bispo? O que significa? Como se chama? Como se fala? Não sabe? Não é bispa, é episcopísia, ok? Assim como também eu fico pensativo, porque no vídeo que o Tiago Simplício nos enviou, está também explicitado um título de apóstola. Que isso é apóstola? Vamos conversar? Comenta aí. Na sua igreja tem apóstola, tem presbítera, tem bispa, tem pastora? Porque assim como nós não temos pastora biblicamente, a única referência de pastora na Bíblia é Gênesis capítulo 29, no verso 9, quando a Bíblia está falando de uma mulher que está tomando conta de animais e que o seu pai não tinha filho homem e ela tinha que fazer aquele serviço e ela se torna a mulher de um dos patriarcas, ok? Fora disso, ministerialmente, não temos essa prerrogativa. Quem usa desse título, a gente trabalha com a ética. A gente não vai desfazer aqui o que a sua igreja a reconhece, então a gente usa da ética. E respeita a história de muitas mulheres que trabalham sim, muitas vezes até melhor que muitos homens que não têm chamado nenhum, mas que estão lá tentando forçar uma autoridade que Deus não os conferiu. Mas isso é papo para um outro dia, para outra ocasião. A questão do vídeo é o bispo ser tão jovem. Ele diz que ajuda duas igrejas, mas ele não é o líder, supervisor das igrejas. E pelo menos ele tem que ter de 5 a 10 igrejas debaixo da sua supervisão para ser considerado um bispo de verdade. Mas falando-se de Bíblia, olha aí, Tiago Simplício. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, escrito está: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento,
que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Olha que coisa interessante que Paulo vai falar. Falando-se de reciclagem ministerial. Quantas pessoas exercem funções na igreja hoje e que não sabe nem o que está fazendo? O cara tem título de diácono e todo mundo pensa que ele é vigilante de estacionamento, serviços gerais para limpar o banheiro da igreja, o chão da igreja e o banco, ou, em alguns casos, babá de filho de crente. Ou seja, desmerecendo, quebrando a beleza do diaconato. E o pior, você vê a galera hoje se sobrepondo a outros, dizendo assim, não é porque eu sou pastor, porque eu sou apóstolo, porque eu sou bispo. Irmão, seja humilde. Quanto maior as suas responsabilidades aqui na terra, seus encargos, maior será a sua cobrança diante de Deus. Isso deveria trazer para nós senso de responsabilidade e não ego inflamado de vaidade. Não, pelo contrário. Nós deveríamos pensar mais na oportunidade que Deus está nos dando de sermos servos, trabalhadores na seara do Senhor, no serviço do Senhor, a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Então, Tiago Simplício e a todos os irmãos de Itaperuna, que sejamos mais sóbrios naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. É natural que a gente estranhe algumas situações, principalmente por quê? Porque o bispado no Brasil hoje tem uma ordem, que é a Ordem dos Bispos do Brasil. Qual o seu número inserido aí no rol? Nessa instituição? Não tem? Não estou dizendo que é isso que vai te legitimar. Estou dizendo que você precisa estar de acordo. E outra, quem está lançando óleo sobre a sua cabeça é uma apóstola. A palavra apóstolos do grego é a ideia de quem é enviado. É quase que mesmo a ideia da palavra shalia no hebraico, para quem é enviado. Por isso, Paulo é chamado em hebraico de shalia, apóstolo, e no grego a palavra mesmo para enviado, apóstolos. Só que a galera faz uma confusão, gente. E você sabia que teve gente na Bíblia, tipo Tíquico, que foi enviado por Paulo para conduzir uma carta a um determinado povo, e o título que ele leva ali na carta é de shalia, é de apóstolo, é de enviado, e ele não é um apóstolo, ele é um cooperador, um trabalhador dentro do ministério de Paulo e na obra de Deus. E isso não lhe diminui. As pessoas querem muito mostrar seu título, mas poucos serviços para o louvor da glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ensine a como realizar as boas obras a fim de que o nome dele seja glorificado e que o reino de Deus seja anunciado a tantos quantos o Senhor nos enviar. Você pode fazer igual o nosso irmão Tiago Simplício, enviar a sua pergunta por meio de WhatsApp ou pelo canal do Instagram, que é @falandodebíbliaoficial. E a gente vai poder conversar, interagir, bater papo e tirar as nossas dúvidas aqui, como a gente sempre fala, falando de Bíblia.